Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Ricardo Bocucci, Compliance Office para o Cone Sul na Ericsson. O Ricardo ele é executivo com mais de 12 anos de experiência em Compliance, Enterprise Risk Management, ERM e controles internos, atuando em diversos setores como Power e Energy, agronegócio, telecom, varejo e alimentos, conhecimento em metodologias de risco, Compliance, leis e ISO, e certificação CCPI, profissional certificado de conformidade e ética internacional pela SCCE. É graduado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduação em finanças pelo INSPER. Ricardo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Rodilson, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui hoje conversando um pouco sobre a minha carreira e sobre a importância do compliance na cadeia de suprimentos. Ricardo, como de praxe, né? A minha fonte de informação sobre os nossos entrevistados é o LinkedIn. E eu vi que das suas experiências iniciais você já começou trabalhando em 2007 na Deloitte com gerenciamento de risco, auditoria e controles internos. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente da sua experiência, como é que foi esse início pra você? Você sempre quis trabalhar nesse nicho, caiu aí de paraquedas sem querer, como é que foi? Uma coisa levou a outra ou foi planejado? Foi totalmente de paraquedas, né? Eu estava no meu último ano de administração de empresas no Mackenzie, último ano da minha graduação, quando eu comecei a busca, né, em alguns programas de trainee, e eu me apliquei pelo programa da Deloitte, me apliquei em outros também, e acabei conseguindo a vaga nesse programa de trainees da Deloitte na área de gestão de riscos. Eu chamava Risk Management Advisor. Então, desde o início da minha carreira, eu trabalhei com gestão de riscos. E isso foi uma evolução, gostei da área e acabei nunca saindo. Depois teve uma migração para compliance que é muito relacionado com gestão de riscos. Então não foi nada planejado, Rodilson. E você é graduado em administração, né, conforme você falou, pelo Mackenzie, pós-graduação no INSPER, trabalhou na Deloitte, Bayer, GPA e também JBS, até sua posição atual na Ericsson após 12 anos de experiência na área. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, sobre o desenrolar da sua trajetória e principalmente como é que você se preparou para estar na posição que você ocupa hoje. Então, foi uma coisa levando a outra. Como eu falei, eu entrei na área de Risk Management na Deloitte, eu fiquei em torno de 4 anos lá, gerenciando projetos de gestão de riscos, de mapeamento, avaliação de riscos, metodologias de avaliação de impacto, de probabilidade desses riscos. Então, desde o início da minha carreira, eu já trabalhava também com riscos regulatórios, financeiros, operacionais, e depois de mais ou menos 4 anos e meio, eu fui convidado a entrar na Bayer Crop Science, que é a divisão de agronegócio da Bayer aqui no Brasil, para, junto com uns gestores lá, implementar a gestão de riscos na Bayer. Não tinha aqui no Brasil. Então, em vez de eles contratarem uma Deloitte, por exemplo, para ir lá e implementar, eles foram ao mercado para contratar profissionais internos para fazer isso. Então, eu entrei na Bayer. E na Bayer, depois eu fiquei 3 anos lá, mas no meu último ano eu já percebi um foco maior em compliance. Então eu era já o ponto focal de compliance no Brasil, já estava aí fazendo essa migração sem muito planejamento de gestão de riscos para compliance. E gostei muito, né? Eu acho que era o foco, era mais ou menos entre 2013 e 2014. Então eu percebi nesse momento da minha carreira que compliance puro, não mais gestão de riscos, mais de forma mais genérica, mais trabalhar especificamente com compliance, poderia ser um futuro. Mas eu vi que não tinha essa posição na Bayer naquele momento, então eu recebi o convite do Grupo Pão de Açúcar, que é o GPA, para uma vaga de riscos e compliance. Então eu fazia os dois, né? Tinha essa responsabilidade já de compliance. Fiquei pouco tempo lá, porque depois de mais ou menos 1 ano e meio, menos de 2 anos, a JBS abriu uma vaga só de compliance para ser gerente lá.
e eu migrei. Aí, nesse momento da minha carreira, eu fiz essa migração para ser compliance puro, não mais gestão de riscos. Então, quando eu estava na JBS, ocorreu todo, né, o escândalo de corrupção, o foco da empresa se voltou totalmente para compliance naquele momento e foi muita sorte eu estar lá, porque lá realmente eu tive uma experiência mais ampla com um compliance voltado a práticas anticorrupção. Então a empresa decidiu implementar um programa global de compliance. A JBS é gigante, tem mais de 230 mil funcionários no mundo, então eu estava lá nesse momento e foi o melhor momento aí para minha carreira, né, poder participar de um escândalo de corrupção e estar lá para gerenciar esse escândalo, né, para implementar novos controles, uma nova cultura de compliance. Então foi um momento muito importante na minha carreira como compliance. E fiquei quase 4 anos lá, quando em 2019 abri uma posição na Ericsson que me interessou muito, né? Eu acho que depois de quase 4 anos na JBS, eu senti que precisava de mais, e aí essa vaga na Ericsson surgiu e é onde eu estou hoje, né? Entrei lá em agosto de 2019. Então a minha preparação foi muito, né, foi acontecendo. Eu acho que se eu pudesse elencar aí um ponto-chave para a posição que eu tenho hoje na Ericsson, que eu só consigo executar, foi por essa grande experiência que eu tive na JBS, sendo já um compliance manager lá naquela época e gerenciando uma crise. Hoje os melhores programas de compliance que existem no mundo, eles vêm após uma crise, porque é na crise que você consegue saber onde que falhou, o que falhou e quais são as oportunidades de melhoria. E é exatamente onde eu estou na Ericsson hoje. A Ericsson também teve uma crise, a Ericsson teve um grande escândalo de corrupção também, é o 3º maior no mundo por violações à lei anticorrupção americana e pagou mais de $1 bilhão em multa por corrupção, e eu estou lá justamente hoje também fazendo um gerenciamento de crise. Então estamos aí no momento muito importante de implementação de um programa global de compliance. E falando um pouquinho, Ricardo, também, acho que é uma pergunta que não está nem no nosso escopo, mas eu percebi aqui que você fez nessa certificação CCEPI, que é Certified Compliance in Ethics Professional International, pela SCCE, que é a Society of Corporate Compliance in Ethics. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essa certificação, né, do que seria essa certificação e por que você resolveu fazê-lo para melhorar ainda mais a sua experiência profissional. Essa é a maior certificação para um compliance officer que existe no mercado hoje. É a mais séria, já existe há muitos anos. Eles aplicam essa certificação no Brasil uma vez por ano. Então eu me apliquei em 2018. Você faz 3-4 dias de curso para fazer a prova no final desses 3 dias. Então, hoje, se eu der o exemplo da Ericsson, quando ela estava montando o time de compliance dela, ela buscou profissionais com essa certificação específica. Então, era quase um pré-requisito para participar do processo seletivo, porque é importante, principalmente nesse momento que a gente, né, na Ericsson, assinou um acordo com o governo dos Estados Unidos para melhorar o programa de compliance, a gente precisa provar que a gente tem pessoas com expertise, digamos assim, capacitadas em compliance para implementar esse programa aqui. Então, essa certificação, ela dá, lógico, é muito duvidoso o quanto uma certificação traz efetivamente de benefício, mas é algo a mais que é importante na área de compliance. E essa certificação, ela é bem importante. Então, foi por isso que eu decidi muito antes já de participar do processo na Ericsson em 2018, mas ela foi essencial para eu participar do processo seletivo. Quem quer ser um compliance officer hoje no mercado, eu recomendaria fortemente fazer essa certificação. Excelente. E se falando da sua posição atual, né, Compliance Officer Latam na Ericsson, gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre quais são as suas atividades principais como executivo na empresa e o que um Compliance Officer faz. Legal, ótima pergunta, porque muita gente realmente não sabe. Primeiro, falando um pouco sobre o escopo da minha posição, ela é Cone Sul. Então, hoje eu sou responsável na Ericsson por 5 países, então Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. A Ericsson tem participação aí em vários países, mas existem outros compliance officers em Latam, então a minha região é especificamente essa, desses 5 países. E a minha atividade hoje, ela é focada em prevenção à corrupção, que foi o grande problema que a Ericsson enfrentou, está remediando no momento. Todos os pilares de um programa de compliance que passa desde o comprometimento da alta administração, treinamento, políticas e procedimentos, avaliação de terceiros, que é o foco aqui para o seu público,
avaliação dos fornecedores, porque a gente quer trabalhar com empresas éticas também, não basta simplesmente dentro da Ericsson ser íntegra, ser ética, mas os parceiros também tem que ser, senão a gente não vai conseguir mudar, né, esse cenário. Então, a avaliação desses terceiros é foco da minha atividade principal, investigações, suporte em investigações internas, comunicações e treinamentos. Então, a gente tem um pilar muito forte hoje com a parte de treinamento. Então, só em 2020, em reuniões presenciais, digamos, que foram virtuais, né, por causa da pandemia, mas a gente fez um treinamento para mais de 1.000 pessoas, que nessa região que eu cuido, né, mais de 30 mil pessoas no mundo. Então, justamente passando a mensagem do que aconteceu, como que a gente previne, quais são os controles internos que a empresa precisa ter, se alguém, né, sabe de alguma coisa ou suspeita de alguma violação às políticas internas, ao código de conduta da empresa, onde que as pessoas têm que ir para reportar isso. Então, a função do Compliance Officer hoje, ela é muito mais preventiva, né, porque depois que acontece um problema, a remediação já é um outro, né, departamento, digamos, que aí envolve muito mais a área jurídica, né, de investigação do que aconteceu. Então, o Compliance Officer, ele tem essa função de prevenir, de informar o que pode, o que não pode. Existem algumas áreas cinzentas que realmente não é tão claro, né, do se pode ou se não pode. Então, o Compliance Officer, ele está lá justamente como uma área consultiva dentro das empresas para auxiliar numa tomada de decisão. Então, exatamente hoje como eu defino a função de um Compliance Officer. E como eu falei, nesse momento dentro da Ericsson o foco é anticorrupção, mas hoje a gente vê no mercado que o Compliance Officer ele atinge outras áreas, como LGPD, né, que é a questão de data privacy, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eu vejo até dentro da Ericsson no futuro próximo, né, aumentar um pouco o escopo, mas nesse momento a gente está remediando esse problema do passado. Ricardo, e para ajudar o pessoal aí que não conhece a Ericsson, eu gostaria que você pudesse também falar um pouquinho, né, da empresa, da Ericsson, que é a empresa que tem por objetivo capacitar um mundo inteligente, sustentável e conectado por fornecer tecnologia da informação e comunicação. Você poderia trazer para a gente um overview sobre a empresa, os produtos, serviços, enfim, o que faz parte do portfólio de soluções que a empresa oferece no Brasil? Legal, a Ericsson já é uma empresa muito antiga, sueca, fez muito telefone, começou aí, né, a sua história com a questão de telefones e comunicar as pessoas. Hoje, muita gente ainda me pergunta, né, o que é a Ericsson? Achou que a Ericsson faliu, não existe mais, porque não existe mais telefone Ericsson. Então, ela saiu desse negócio de telefone, né, do aparelho, em 2012. Tinha aí uma joint venture com a Sony, então era Sony Ericsson, né, um pouco antes dela vender essa participação. Então, a Ericsson não faz mais telefone. Hoje, o que ela faz? Ela implementa a rede celular. Então, os grandes clientes da Ericsson, né, aqui falando do Brasil, é a Telefônica, é a Claro, é a TIM. Então, essas empresas compram os rádios, os aparelhos para implementar suas redes de celular. Então, se você olhar, né, uma torre de celular, você vê aqueles aparelhos, geralmente eles são cinzas, né, que são às vezes redondos, às vezes um quadradinho. Esses aparelhos são da Ericsson, né, comprados da Ericsson pelas empresas de telefonia. Então, além de fornecer, então ela tem fábricas, né, ela tem 5 fábricas no mundo, inclusive uma é no Brasil, em São José dos Campos. Então, além de fornecer esses rádios, ela também fornece soluções, serviços que vêm junto no gerenciamento dessas redes de celular. Então, para alguns clientes, ela gerencia toda a base, né, de faturamento dos clientes. Então, quando você, por exemplo, tem um celular pré-pago e você vai lá e compra, né, um plano e etc., então, alguns clientes contratam a Ericsson para fazer toda essa gestão de liberação de um pacote de dados na sua linha. Então, é uma gama muito grande de serviços, mas sempre atrelado à questão de redes de celular. Hoje ela é o grande negócio, é uma empresa de tecnologia que vem hoje, né, se fala muito do 5G, então a Ericsson, junto com poucos outros players no mercado, são as empresas que estão aí oferecendo, né, o futuro da nova geração de celular, que vai ser muito mais rápido, que vai ter a latência praticamente inexistente e que vai mudar a forma que a gente se comunica, né? A gente se vê aí num futuro muito próximo não tendo mais nenhum aparelho de celular. O tipo de ligação vai ser no seu óculos, em algum outro device que vai estar no seu corpo, mas não necessariamente você vai precisar mais ter um aparelho de celular. E a Ericsson está muito envolvida nisso, né? É uma empresa de tecnologia que tem um foco muito forte em pesquisa e desenvolvimento para essas tecnologias do futuro. Excelente, agora que a gente deu para conhecer um pouco mais aí do Ricardo Boccucci e também da
Ericsson. Eu até vi uma entrevista recentemente do Eduardo Ricota, né, que é presidente da Ericsson na América Latina, né, falando um pouquinho sobre essas soluções 5G. E a Ericsson, né, fez bem e não tá trabalhando aí mais com celular, uma vez que a gente já viu que recentemente a própria LG, né, tá entregando aí essa atividade, deixando claro que não é para qualquer empresa, né, esse tipo de competitividade que requer você trabalhar com aparelhos e telefones celulares. Ricardo, falando um pouquinho, entrando no nosso tema principal, a importância do compliance na cadeia de suprimentos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente o que é compliance e que lei que existe no Brasil que corrobora essa necessidade nas empresas. Compliance não é uma lei, assim, é uma boa prática que existe em algumas empresas, cada vez mais empresas implementam uma área de compliance para justamente garantir que as leis são aplicadas dentro da empresa, né, são seguidas. Então, a necessidade vem justamente quando você tem empresas mais complexas que trabalham em ambiente regulatório que muda muito. Então, é sempre importante ter essa área de compliance que vai justamente estar perto disso, dessas mudanças e conseguir trazer para dentro da empresa os requisitos dessas leis. Então, o compliance, nos últimos anos, de novo, vem muito focado em anticorrupção, porque as leis anticorrupção são novas no mundo, tá? Tirando um pouco os Estados Unidos, que já tem desde 77 uma lei que previne o pagamento de propina a funcionários públicos. Se a gente olhar para o Brasil, a gente fala que a lei é de 2013, né? E começou realmente a ser aplicada em 2014. Então, isso é muito recente. Então, por isso que as áreas de compliance, elas vêm sendo cada vez mais exigidas pelo mercado, pelos clientes, para garantir que a empresa sabe, treina, né, tem controles internos para mitigar esses riscos de violação a essas leis. Então, essa é a necessidade. Então, a gente vê um foco muito grande, empresas maiores no início, mas a gente já percebe empresas de pequeno e médio porte implementando as suas áreas de compliance para que elas estejam sempre atualizadas, treinando seus funcionários, dando todas as diretrizes e, de novo, como eu falei no início, sendo uma área de suporte para guiar esses colaboradores, esses funcionários dessas empresas numa tomada de decisão importante, tá? Quando isso não é tão claro, quando a lei às vezes não é tão clara, é muito difícil interpretar a lei para quem não é advogado, para quem não é íntimo, né, dessas leis. Então, o compliance ele vem meio que traduzir, né? Pega a lei, traduz para uma linguagem um pouco mais simples e fala exatamente para os funcionários o que é aquilo, qual é o impacto daquilo e como que faz para cumprir, que é o mais importante. E uma vez que o compliance, né, o Ricardo, tem por objetivo mitigar os riscos referente à aplicabilidade da lei dentro das empresas, eu gostaria que você pudesse falar pra gente que tipo de riscos, o que pode ser feito também para mitigar esses riscos. Vamos falar de impacto, né? Hoje, se a gente falar de penalização por violação a uma lei anticorrupção, isso pode chegar a 20% do faturamento anual da companhia. Então, é bastante representativo uma multa. Imagina, uma empresa que fatura R$1 bilhão no ano, ela pode chegar a tomar uma multa por violar essa lei anticorrupção de $200 milhões. Isso pode quebrar uma empresa. Então, como que a gente mitiga esses riscos? Muito do que eu comentei, Rodilson, treinando, traduzindo essa lei, mostrando os impactos, né? Se a gente falar aqui na Ericsson, a gente fala muito do que aconteceu no passado, nos treinamentos, que a empresa tomou $1 bilhão de multa. Quanto tempo a empresa vai demorar para fazer $1 bilhão em lucro? Quanto tempo perdido? Quanto trabalho para pagar uma multa? Porque alguns executivos e pessoas decidiram, né, ir por um caminho incorreto. Isso trouxe um impacto reputacional para a empresa e financeiro. Então, falar do passado, falar da multa, falar que um ato de corrupção, além de, né, trazer um impacto para a empresa, traz na pessoa física. As pessoas são presas, né? A gente sabe muito bem, por corrupção, isso traz um impacto no indivíduo, não só na empresa. Mesmo que ela esteja atuando em nome da empresa, a pessoa pode ser presa. O que a gente tem que fazer para mitigar esses riscos? Tornar isso transparente, deixar as pessoas saberem desses impactos e, claro, implementar controles. A gente sabe que numa empresa como a Ericsson, que tem 110 mil colaboradores em 150 países, é muito difícil, né, a gente ter controle ali de perto de cada um, e não é interessante para nenhuma empresa que isso aconteça, porque senão você gera muita burocracia, isso para o negócio, né, você ter lá uma pessoa do seu lado te fiscalizando 100% do tempo. Então, o melhor jeito, né, a melhor forma de mitigar o risco, primeiro, é ter uma cultura de compliance.
é trazer as pessoas certas, é que as pessoas priorizem a ética, a integridade ao fazer negócios, isso que a gente chama de cultura, que as pessoas denunciem quando vem alguma coisa errada, porque não existe melhor forma de mitigar um risco de compliance do que as próprias pessoas serem, né, os fiscalizadores, né? Pô, eu tô ali, eu vi alguma coisa, eu vi alguma pessoa fazendo algo que não tá certo, eu vou lá e denuncio. Faz parte do meu contrato de trabalho como funcionário proteger a empresa que eu trabalho. Então é minha quase obrigação eu reportar se eu tô vendo alguma coisa errada, mesmo que eu não tenha certeza, mesmo que isso seja só uma suspeita. E aí você deixa a empresa saber aquela informação e tomar as ações necessárias para investigar e realmente ver se aquilo não está colocando as pessoas e a companhia em risco. Eu acho que se eu pudesse elencar 3 pontos chaves, ter essa cultura de compliance, que as pessoas sabem o que é e reportam e realmente priorizam a ética e compliance, ter treinamento, porque, de novo, interpretar leis, as políticas da companhia, isso não é muito fácil, a gente tem vários níveis na organização, então a gente precisa tornar isso uma linguagem fácil e ter controles internos e investigação, ou seja, se existe alguém fazendo alguma coisa que não está correta, eu preciso ter mecanismos, ferramentas para detectar aquilo o mais rápido possível e tomar ação. Tá? Então, acho que se eu pudesse elencar como mitigar os riscos, seriam essas 3 prioridades. Ricardo, como é que vocês externam, né, também essas obrigações, em se falando aí de parceiros comerciais ou subcontratados, uma vez que se você implementa algo dentro da empresa que requer obrigações também, como é que vocês externam isso para os parceiros comerciais, uma vez que eles também precisam estar dentro, né, de todas essas necessidades que vocês fazem internamente a fim de mitigar riscos? Como é que vocês externam isso para os parceiros e subcontratados? Uma ótima pergunta, Rodilson, porque desde o início de 2020, como eu falei, a gente está aqui num processo de revisão e implementação basicamente de um programa do zero. Então, desde o início de 2020, um dos focos principais desse programa de compliance na Ericsson é justamente a avaliação dos parceiros comerciais, dos terceiros, dos vendors, né, dos fornecedores. Existem muitos na Ericsson. Então, como que a gente faz hoje? Primeiro, a gente avalia, a gente classifica todos os terceiros em risco baixo, médio ou alto, sob o ponto de vista de compliance. Então, isso depende da categoria do serviço, se vai ter interação com órgão público em nome da Ericsson, por exemplo, então isso eleva o risco, né, de corrupção, ou às vezes não tem interação nenhuma, é um serviço de baixo valor, então automaticamente ele é classificado como risco baixo e não existe nenhuma necessidade adicional de avaliação. Então, primeira coisa é avaliar 100% dessa base e nas renovações contratuais e também nos novos contratados, eles passam por essa avaliação. Uma vez que eles são classificados, se ele é de risco médio ou alto, existem alguns passos adicionais antes dele começar a prestar serviço para eles. No de risco médio, a gente envia um questionário com perguntas adicionais. A gente precisa de mais informações sobre esse parceiro, se ele, por exemplo, tem subcontratados, se ele tem um código de conduta, se ele tem práticas anticorrupção, perguntas adicionais que a gente faz. A gente faz isso tanto para médio como para alto risco. E para médio risco, geralmente, para aprovar esses terceiros, esses novos parceiros, eles precisam fazer alguns treinamentos, tanto do código de conduta da Ericsson, específico para terceiros, então a gente tem um código de conduta tanto para funcionários como para os terceiros, e treinamentos anticorrupção, isso para os de risco médio. Para os de risco alto, eles só são aprovados dentro da Ericsson após a gente submetê-los a um comitê de avaliação de terceiro. Então, eu como Compliance Officer preciso fazer um relatório bem detalhado com todas as informações desse terceiro e eu apresento esse terceiro junto com o dono do serviço, que é quem quer contratar esse fornecedor, para um comitê formado aí pela alta liderança da Ericsson, que vai decidir por aprovar com alguma condição ou negar ou rejeitar a contratação desse terceiro devido ao grau de risco que ele pode trazer para a companhia. Hoje, a responsabilidade da nossa cadeia de suprimentos, digamos, com compliance, ela é muito alta.
Eles realmente precisam ler, aderir ao nosso código de conduta, e eles têm diversas obrigações adicionais dependendo da classificação de risco que eles são avaliados. Ô Ricardo, qual que é o segredo para você construir um plano de conformidade que funcione a fim de evitar implementação inadequada? A implementação inadequada existe? Como é que vocês fazem aí para implementar o que funcione, levando em consideração não só a parte interna de vocês, mas principalmente isso que a gente falou agora também, a parte externa, considerando parceiros e subcontratados? Para mim, Rodilson, existe muita implementação inadequada, principalmente quando a empresa busca implementar um programa de compliance que a gente fala no mercado de prateleira, né? Não existe um programa de compliance que você consegue copiar e colar de uma outra empresa. Tem muita informação que é pública, então esses programas de compliance as empresas externalizam, então elas publicam, e aí você vê empresas que tentam ali fazer um copiar-colar nesse programa. Então é exatamente aí que começa uma implementação inadequada, porque o programa de compliance tem que ser desenhado exatamente para aquela empresa. Então, depende do ramo que ela está, da quantidade de funcionários, da cultura que ela tem já dentro da empresa ou não, dos controles internos que existem ou não. Então, o desenho de um programa de compliance adequado parte sempre de uma avaliação interna de como é a empresa. E aí, a partir dessa avaliação interna, que você começa a desenhar esse plano de implementação do programa de compliance, que pode ser super complexo, como é o da Ericsson, pelo tamanho, pela quantidade de países que ela está, ou pode ser mais simples, que não quer dizer que é um programa ruim. Uma empresa local de pequeno a médio porte que só faz negócio aqui no Brasil pode ter um programa de compliance muito mais simples, mas também muito efetivo. Então, essa seria a minha dica para quem está nessa fase, que é justamente entender, olhar internamente, olhar também os seus terceiros, né, que tipo de fornecedores, e qual é a cadeia de suprimento, onde que ela opera, para entender a necessidade de ter mais controle, menos controle. Então, tudo parte dessa avaliação, Rodilson. Ou seja, não é um copy and paste, não é um copia e cola, não é um one size fits all, não, é um processo aí personalizado, né, customizado, criado aí para cada empresa, levando em consideração que para isso precisa contratar um profissional qualificado, de preferência aí certificado, como a gente falou, com a CCEPI. Dando continuidade aí, Ricardo, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente. Eu acho que na maioria das implementações nas empresas, só acontece algum tipo de falha também quando a comunicação ela não funciona, levando em consideração que as pessoas que vão aplicar aquilo dentro da empresa, que no seu caso aí é toda a empresa, ou seja, não é destinado apenas só para um grupo de pessoas, mas se a comunicação também falhar, pode ser que você tenha mais dificuldade. Como é que você tem trabalhado em relação a desenvolver linhas eficazes de comunicação na empresa, a fim de que todos possam relatar essas preocupações, incluindo a oportunidade de relatar também anonimamente? Como é que funciona aí na Ericsson? O pilar comunicação dentro do programa de compliance, ele é muito forte dentro da Ericsson. Então, a gente está constantemente enviando comunicações para os colaboradores em todos os lugares do mundo sobre o compliance, sobre as regras, sobre as políticas. Hoje mesmo, acabei de receber uma comunicação da Chief Compliance Officer com todos os relatos realizados no último trimestre, quantos de cada categoria, quais foram as penalidades que aconteceram no trimestre no mundo todo, quantas advertências, quantas demissões por compliance. Então, tornar isso transparente para os funcionários é muito importante em qualquer programa. As pessoas precisam saber o que acontece. Porque se as pessoas reportam alguma coisa, vai lá para uma caixinha que ninguém sabe para onde vai, o que é feito com aquela denúncia, e depois ninguém sabe o resultado, isso dificulta a implementação de qualquer programa de compliance. Então, trazer transparência, lógico, sempre ocultando informações confidenciais, porque quando existem relatos, as informações são confidenciais, mas em termos mais genéricos, tornar isso transparente para todo o público facilita muito na implementação de uma comunicação efetiva com os funcionários. Eles conseguem ver que realmente funciona e quando eles se depararem com alguma situação, eles vão se sentir mais confortáveis em relatar aquilo, porque sabe que vai ser tratado de forma profissional. Então,
Hoje a Ericsson, assim como empresas um pouco mais maduras, tem diversos canais de comunicação, incluindo uma ferramenta de reporte que pode ser feita de forma anônima, onde a pessoa recebe um código, ela consegue monitorar essa denúncia, mesmo que ela não tenha se identificado. As pessoas que cuidam desse canal conseguem se comunicar com esse funcionário que fez o relato, então consegue fazer perguntas a ele consegue responder para auxiliar na investigação, tudo isso feito de forma anônima. E isso traz bastante segurança para que os funcionários realmente reportem e evitem aí o medo de sofrer uma retaliação, que talvez seja um dos grandes problemas de qualquer empresa, que é o medo de reportar. É o medo de você ir lá, fazer uma denúncia e depois você sofrer algum tipo de consequência. Então, a gente vem trabalhando bastante nisso para tirar isso, né, como fonte de preocupação de qualquer funcionário, que sim, eles podem reportar de forma anônima, sem problema nenhum. Ô Ricardo, uma vez que falamos aí da importância de implementar o compliance, levando em consideração mitigar os riscos e principalmente estar de acordo aí com as obrigações legais, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente quais são agora os tipos de resultados tangíveis que você poderia compartilhar com a gente sobre os benefícios de estar em conformidade. Eu acho que o principal benefício vem tanto dos clientes que, claro, cada vez mais a gente vê uma preocupação em fazer negócios com empresas éticas. Se um cliente está na dúvida, né, vai comprar um produto e ele tem duas opções com preços muito semelhantes, e ele pode escolher entre uma empresa ética, que ele sabe que cumpre com as leis, que paga os seus impostos, que tem bastante informação no mercado, pública, transparente, e você tem uma outra empresa que ele tem dúvida ou que está envolvida em diversas situações que talvez sejam, como que eu posso dizer, não compliance. Hoje a gente vê uma tendência de os clientes finais optarem pela empresa ética e íntegra. Então é muito importante que as empresas deem essa transparência de que realmente elas são éticas, que têm um programa de compliance efetivo. Acho que esse é o principal benefício. Um outro benefício importante é também na hora de atrair talentos para sua empresa. Então, se você quer ter os melhores profissionais, que eles escolham trabalhar na sua empresa, eles hoje, principalmente os mais jovens, buscam empresas éticas, íntegras. Ninguém quer trabalhar numa empresa que tem fama de não ser compliance. Então, Rodrigo, eu vejo esses dois grandes benefícios, tá? Eu vejo muito no cliente final e para atração de talentos para sua empresa e, consequentemente, não acarretar em multas, em impactos reputacionais e financeiros para a companhia. Isso são todos os benefícios de uma empresa que atua em conformidade. Ô Ricardo, e embora todos os setores eles estejam sujeitos a seus próprios conjuntos de regras, alguns campos são mais regulamentados do que outros. E no caso da compliance, em quais indústrias está mais concentrado os trabalhos relacionados a esse tipo de implementação? Existe algum tipo de diferenciação nesse momento, principalmente no Brasil, em relação a um setor específico que tem colocado em prática o compliance mais efetivamente? Existem duas indústrias que já possuem um compliance, digamos, mais maduro. Então, são os bancos, tá? São muito regulados. Então, você ter uma área de risco operacional, de compliance operacional, de prevenção à lavagem de dinheiro, que está muito relacionado a compliance, isso é lei para os bancos. Faz parte, né, do escopo do que é mandatório. Para você ser um banco, você obrigatoriamente precisa ter, por exemplo, uma área de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? O que não existe numa empresa de uma outra indústria. Eu, na própria Ericsson, a gente não tem, por não ser da indústria bancária, a gente não é obrigado a ter uma área de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Então, os bancos, eles estão mais avançados pela questão regulatória e a indústria de energia também. Então, você tem oil and gas, você tem a própria energia elétrica, então você tem a ANEEL, que é a agência reguladora, que exige aí uma gestão de riscos muito forte nessa indústria. Então, pela minha experiência, até quando eu era consultora na Deloitte, pelos tipos de projeto que a Deloitte implementava nos seus clientes, eu vejo que a indústria de bancos e a indústria de energia são hoje as mais avançadas quando a gente fala em cumprir questões regulatórias, tá? De estar em compliance. Existem diversas exigências adicionais que a gente não vê em outras indústrias. Excelente. Falando um pouquinho agora de habilidades profissionais, né? A gente falou aí que o profissional que quer trabalhar com gerenciamento aí de compliance precisa ter como diferencial, né, essa certificação profissional de compliance e ethics CCP
E eu gostaria que você pudesse também falar pra gente quais são as habilidades que podem ajudar os profissionais de compliance em suas funções, além do que a gente já falou, né, a própria certificação. Bom, não existe uma formação em compliance hoje, não existe uma graduação, eu vou fazer um curso, vou ser graduado em compliance. Existem cursos menores, de curta duração, média duração, que te dá uma certa especialização. Mas o que a gente vê no mercado? Que até uns 5 anos atrás, muitos profissionais de compliance eram da área jurídica da empresa, tá? Ou o compliance ele ficava abaixo da área jurídica, porque se falava muito numa questão de cumprir lei. Tá? E para cumprir lei, quem monitora isso é advogado. Então, isso vem mudando bastante, como eu falei, de 5 anos para cá. Então, hoje, a questão de cumprir lei, né, vai continuar sendo aí gerenciada pelos advogados, mas por tudo que a gente falou aqui nesse podcast, a questão hoje de compliance ela é muito mais comportamental, né, de como que os funcionários atuam no seu dia a dia, que pode colocar a empresa em risco. Um segredo aí, para ser um profissional de compliance, é estar muito perto do negócio. Precisa ser uma pessoa de business, digamos assim, que vai lá, entende o negócio, vai conseguir falar com todas as áreas, porque toda área pode trazer um risco, seja a área de compras, né, muito envolvida aqui no seu público, seja uma área comercial que está ali com o cliente. Então, qualquer área da empresa pode trazer um risco de compliance. Então, o compliance officer tem que estar perto, tem que saber como a empresa funciona, quais são os desafios que existem ali no dia a dia, onde que tem dúvida, se é certo, se é errado. Esse risk assessment que a gente fala, essa avaliação de riscos, ela é muito importante e a habilidade que um compliance officer precisa ter é justamente essa, ser uma pessoa que entende do negócio da empresa, porque só entendendo, falando na mesma língua que as pessoas que estão lá na ponta, que estão ali negociando, estão fazendo a empresa girar, vai ter essa abertura. Eles vão conseguir trazer isso para o compliance officer e isso poder ser endereçado. Hoje não existe uma formação, pode ser pessoas de diversas formações diferentes. Eu mesmo, como a gente falou aqui no começo, eu fiz administração de empresas. Hoje a gente vê muito advogado e administradores nessas funções, mas existem contadores, existem pessoas de TI, existem pessoas de diversas graduações muito diferentes hoje atuando em compliance. Excelente. Ricardo, para finalizar, chegamos aí à última pergunta. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente sobre algum livro, algum filme, algum podcast, enfim, algum conteúdo que influenciou a sua carreira profissional que você pudesse aqui compartilhar com os nossos ouvintes. Hoje eu sigo um podcast que é bem famoso no mundo de compliance, do Thomas Fox, um americano, especialista em compliance, e ele tem diversos livros publicados, e ele tem um podcast que desde, se não me engano, no final de 2019, tem edições aí semanais, que chama FCPA Compliance Report. Ele fala de casos no mundo, ele traz diversos convidados do ramo de compliance. Recentemente, na semana passada, ele trouxe uma pessoa para o podcast que, se não me engano, é a VP do Ethisphere, que esse Ethisphere ele tem um ranking anual das empresas mais éticas no mundo. Então essa pessoa foi lá ser entrevistada por ele para falar o que as empresas precisam para entrar nesse ranking, o que é uma empresa líder em ética e compliance. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação de um podcast que é bem atual e que tem aí edições semanais, seria esse FCPA Compliance Report, do Thomas Fox. Ricardo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar da sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Muito obrigado pelo convite, Rodilson. Espero que tenha atingido o objetivo. Eu acho que tem muita oportunidade de melhoria quando a gente fala de externalizar práticas de compliance para os terceiros, para os fornecedores, e qualquer empresa séria ela tem que também atingir a sua cadeia de suprimentos com compliance. Precisa, sim, exigir da sua cadeia que eles sejam éticos, íntegros, porque eles podem, sim, colocar qualquer empresa em risco caso eles tomem decisões erradas. Obrigado novamente. Meus contatos, então, vou deixar o meu e-mail, tá? Que é ricardo.bocucci, com 2 T's e I, @ericsson.com. E qualquer dúvida que seus ouvintes tenham, podem entrar em contato comigo. Vai ser um maior prazer ajudá-los.
Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Ricardo Bocucci, Compliance Office para o Cone Sul, na Ericsson, onde falamos sobre a importância do compliance na cadeia de suprimentos. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Ricardo Bocucci, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.